Boa tarde, pessoal. Boa tarde, os que estão aqui. É um prazer tê-los aqui conosco. Meu nome é Vânia Ferreira, eu sou a facilitadora de hoje do mini curso. Eu sei que tem um bocado de gente aí no online também, os meninos vão estar aqui me ajudando, tá certo? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre fonte de informações na web, né? A gente está muito acostumado na ciência da informação a falar em fontes de informação eletrônicas, porque a gente tem um livro dedicado a isso, inclusive, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas fontes de informação e todo o processo de busca, pesquisa e uso dessas fontes de informação, tá? Incluindo confiabilidade, incluindo aí algumas questões que facilitam ou dificultam a sua pesquisa no dia a dia, né, da sua vida acadêmica. Eu vou dar uma boa tarde aqui a todo mundo que está online, tá certo? A gente tem os moderadores aqui que estão nos ajudando. Eu tenho a prática de deixar vocês fazerem a pergunta na hora, porque às vezes você esquece, aí quando termina não lembra mais, tá? Se ficar muita pergunta e a gente não conseguir avançar no conteúdo, aí a gente deixa para o final. Mas se der para a gente dar uma continuidade tranquila, aí a gente vai fazendo as perguntas de acordo com o que a gente vai apresentar aqui, tá certo? Eu vou desligar a minha câmera porque eu vou apresentar os slides para vocês, tá certo? Mas o meu áudio está aberto e os meninos estão por aqui. Deixa eu só aqui apresentar. Vou abrir aqui. Ok para quem está aí do outro lado. Acho que para o pessoal que está aqui está tudo certinho. A gente vai falar um pouquinho sobre essas fontes de informação e aí a gente vai fazer um apanhado bem geral. Eu sei que tem pessoas que estão aí do outro lado, que estão aqui no presencial, que já sabem o que são fontes de informação, mas a gente vai trazer aqui algumas definições, alguns conceitos sobre fontes de informação, o que são essas fontes de informação e como isso contribui na pesquisa acadêmica de cada um de vocês, tá certo? A gente sempre gosta muito de começar aqui com esses estudos de Wilson. O Wilson é um dos pesquisadores da ciência da informação que trabalha com o comportamento informacional. E ele divide essa questão do comportamento informacional em pesquisa, busca e uso. A gente está muito, talvez mecanicamente, acostumado a fazer pesquisa de qualquer forma, né? A gente vai lá ou no buscador web, ou numa base de dados e coloca, às vezes, frases inteiras, ou coloca termos, boa tarde, pode entrar, coloca termos soltos, e a gente não consegue, às vezes, recuperar a informação que a gente quer, né? E aí, o Wilson, ele traz uma perspectiva desse comportamento informacional através desses três tópicos, que é pesquisa, busca e uso, né? Ele fala sobre esse comportamento atrelado a uma atividade cognitiva, tá? E uma atividade elaborada. Não é só o copia e cola, joga lá no buscador ou vai numa base de dados e faz a mesma coisa, mas como algo planejado, né? Algo que o pesquisador tem que sentar e entender qual a necessidade da informação dele e como ele vai fazer para atender aquilo. E aí ele fala que a pesquisa é um nível micro e ocorre na interação do indivíduo com diversos tipos de sistemas de informação. E é uma das coisas que a gente vai ver hoje, né? Algumas fontes de informação que vocês poderão ter acesso. E já tem, inclusive, no dia a dia. É a interação homem-computador, né? Como é que você desenvolve essas atividades? Algumas pessoas têm mais habilidades, outras não. É o nível intelectual, quando você para e você tem um tema para um TCC, para uma tese, para um mestrado, e aí você tem um tema basilar ali, mas você precisa se aprofundar nesse tema. E o que é que você vai fazer para se aprofundar nesse tema? Quais são as estratégias que você vai utilizar para fazer a recuperação da informação e aprender mais sobre esse tema, tá? E são os atos mentais em como julgar a relevância dos dados ou das informações recuperadas. Felizmente, a gente ainda tem muita dificuldade, algumas pessoas ainda têm muitas dificuldades de entrar numa base de dados, fazer uma busca e ver o que é relevante e o que não é. E perde-se muito tempo nisso, tá? E o pesquisador, e aí eu vou dar um exemplo do mestrado, que só são 2 anos, não tem tempo para isso. Ele tem que saber o que ele está pesquisando, né?
E aí, dentro dessa pesquisa dele, ele ter uma eficiência e uma eficácia para que ele possa conduzir aqueles resultados ali e não perder tempo. Imagina você estar numa base de dados que te dá 3.000 documentos. E agora? Quais refinamentos eu vou utilizar? Quais são os refinamentos que são realmente importantes? Então, a pesquisa ela não pode ser vista como copia e cola, ela tem que ser vista como uma atividade intelectual do pesquisador para planejamento. Né? Ele precisa planejar essa pesquisa. E aí ele fala sobre a busca, que é o modo como as pessoas localizam a informação, e esse modo tem muito a ver com o que elas utilizam também, tá? Então, a gente ainda tem muito na graduação estudantes que buscam Google navegador para tudo, né? E aí eu sempre digo, eu não sou contra o Google, mas o Google tem do luxo ao lixo. E se você não sabe fazer uma boa pesquisa, você vai sofrer as consequências desse luxo ao lixo. Você não vai saber selecionar bem suas fontes, né? Este modo pode ser ativo quando o usuário já sabe o que quer, e normalmente a gente diz que é um usuário que já tem lá planejado, ele tem um tema, ele tem uma necessidade da informação, ele planeja como ele vai fazer aquela pesquisa, então ele já sabe, tem habilidades e competências para se direcionar, ou quando ele sofre a influência de alguém. O orientador diz a ele onde fazer essa pesquisa, tá? Onde fazer essa busca, diz quais são os periódicos ou as bases que ele vai utilizar. E o nível macro do comportamento informacional e acontece em consequência da necessidade de se atingir um objetivo informacional. É um esforço consciente para adquirir a informação. Então, eu tenho a necessidade da informação, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma busca. Mas entre essa necessidade e essa busca, eu tenho que ter um planejamento aí, tá? Para eu não perder tempo, para que eu possa ter uma recuperação de resultados que realmente atenda a minha necessidade da informação. Estou falando muito rápido, o pessoal que está aí do outro lado, o pessoal que está aqui, falo muito rápido, tranquilo? Tá. Uso é o ato de usar e consiste nos atos físicos e mentais envolvidos na incorporação da informação encontrada. Então, pode envolver a marcação de seções em um texto para registrar sua importância, o significado. Você pode fazer uma resenha daquilo ali. Então, a incorporação de novas informações com um conhecimento já existente. Então, eu tenho um conhecimento preliminar de um tema, mas quando eu começo a fazer a busca em base de dados, eu vou adquirindo mais conhecimento e dialogo esse conhecimento que eu já tenho com o que eu estou adquirindo ali, tá certo? É a maneira como as pessoas utilizam essa informação. E aí, quando eu fecho esse panorama de Wilson, eu tenho uma ideia de como se ocorre esse meu processo, tá? De pesquisa. Eu tenho 3 etapas aí. Eu tenho a pesquisa em si, eu tenho uma busca dessa informação que eu quero e tenho como fazer esse uso, tá? Então, por isso que ele fala sobre comportamento informacional. Como é que esse pesquisador, né, ou não pesquisador, ele desenvolve suas atividades para atender uma necessidade da informação. E aí a gente vai falar um pouquinho o que são essas fontes de informação, tá? Na ciência da informação, enfatizando a biblioteconomia, que é a nossa área, nosso campo de conhecimento, a gente tem fontes de informação formais e informais, tá? As formais, que a gente usa com muita e muita frequência, são registradas formalmente e podem se apresentar sobre formas primárias, secundárias e terciárias. E a gente vai entender cada forma dessa e como vocês já utilizam isso no dia a dia. E as informais podem ser as comunicações orais, contatos pessoais, conversas não registradas formalmente. Vou dar um exemplo da informal. Sou da área de medicina veterinária. Tem alguém de medicina veterinária aqui? Não? Quais são as áreas de vocês? Os que estão presencial, viu, gente? Depois eu quero saber quem está online. Agricultura? Consumo? Agroecologia? Hã? Secretária? Agricultura? Aquicultura, ai, desculpa. Ciências sociais. Agricultura, que legal. E aí, então, eu tenho um conhecimento de uma pessoa renomada que está na sala, né? Às vezes o seu professor, né? E aí eu vou dar um exemplo. Durante o mestrado, eu tinha um professor que ele era um dos maiores nomes da literatura e de letras aqui em Pernambuco. O nome dele é Lorival Holanda, eu acho que alguns de vocês conhecem ele. É lá da Federal de Pernambuco.
E eu venho de uma área que é a ciência da informação, que é uma área muito jovem. E aí ele, em uma aula, falou como a ciência da informação visualizava a memória. E aquilo foi, ele deu uma definição. E eu anotei o que ele falou no final da aula, eu fui até ele, perguntei se eu podia usar na minha dissertação, e aí pedi para ele assinar um termo e usei na minha dissertação. Isso é uma fonte de informação informal, tá? Ah, mas por que você pediu um termo, Vânia? Porque é importante. Se minha banca refutasse qualquer coisa, eu tinha lá um termozinho dizendo assim, olha, foi em sala de aula, no meu próprio documento da dissertação, tinha lá uma nota dizendo que tinha sido uma informação dada em aula com o professor tal, no dia tal, tá? Então, isso são fontes de informação informais. Estou fazendo um estágio em agroecologia, numa instituição renomada, e estou lá, o meu supervisor, ele fala alguma coisa que tem muito a ver com o meu trabalho de conclusão de curso. Eu posso fazer isso? Pode. É uma pessoa da área que tem muito conhecimento, não é? Não é uma pessoa, né, com senso comum. Ela tem muito conhecimento, né? Ela está te mostrando alguma coisa, alguma atividade, seja de cunho teórico ou prático, e você pode fazer isso, que as próprias normas da BNT permitem, tá certo? Tranquilo até aí? Vamos responder as áreas. Foi? Eita, eu tenho como voltar lá? Sivaldo, diz só algo mais aí para eu... Leigos, química, educação pública, licenciatura em computação, ensino de informação, legal, educação, pedagogia. Perfeito. Então, esse pessoal aí de computação, sistemas de informação, quando eu for falar em operadores booleanos, eu acho que vai interagir bastante. E aí, volta lá para as fontes de informações formais, tá? Então, fontes de informação formais, que são aquelas que contêm informações originais ou, pelo menos, novas interpretações de fatos ou ideias já conhecidos. E aí, esse autor se chama Cunha. Ele é um dos pesquisadores que mais fala sobre fontes de informação. E no segundo texto aí que ele diz assim, ó, por sua natureza, são espécies desorganizadas do ponto de vista de sua produção, divulgação e controle. Tem algumas palavras, minha gente, ficou juntinha. Desculpa, tá? Quando a gente for dar o material a vocês, a gente vai separar aí. E aí eu vou contestar esse por sua natureza são de espécies desorganizadas. Porque o que Cunha está falando aí são as dissertações, os trabalhos de conclusão de curso, as monografias, tá? Isso tudo, antigamente, quem é 40 a mais, eu acho que tem pouquíssimos 40 a mais aqui, né? Eu acho que também devem ter pouquíssimos 40 a mais lá do outro lado. Antigamente, para a gente obter uma dissertação e uma tese, era trabalhoso, né? A gente, muitas vezes, tinha que usar um mecanismo da biblioteca para pegar essa tese, para vir de lá de Brasília para cá, para a gente ler. E hoje não. Hoje a gente tem os repositórios institucionais, que é uma grande fonte de informação que a gente tem na atualidade. Como funcionam esses repositórios institucionais? Eles organizam toda a produção acadêmica daquela instituição e deixam livre acesso para ela. O que é que não tem livre acesso lá? Se você tem uma tese ou uma dissertação que tem patente, inovação tecnológica ou qualquer restrição, ela não fica disponível para você. Mas hoje, eu não posso dizer mais que são de espécies desorganizadas. Ao contrário, elas estão organizadas, e aí a gente tem que pensar que Cunha falou isso em 2001. Se passaram 24 anos, né? E aí a gente teve uma inovação muito grande da tecnologia dentro do campo da biblioteconomia, da ciência da informação. E aí, ele diz assim, embora de grande importância, algumas dessas fontes são de difícil acesso, que não acontece hoje. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês a Biblioteca Digital de Tese e Dissertações, que reúne os repositórios institucionais de todo o Brasil, com todas as teses e dissertações, e em um lugar só você consegue ter acesso a várias teses e dissertações que são publicadas em várias instituições públicas, federais e algumas privadas do Brasil. Tá? Então, o acesso à informação hoje, ele é muito mais rápido e muito mais ágil. E aí, quais são os tipos das fontes primárias, né? E a gente tem, ó, congresso e conferências, legislação, nomes e marcas comerciais, normas técnicas, patentes, periódicos eletrônicos, projetos de pesquisa em andamento, relatórios técnicos, monografias, teses e dissertações. São fontes primárias, tá?
Essas fontes, elas são redigidas, algumas a gente tem uma facilidade enorme. Hoje, se a gente entrar aí, tem base de dados para muita coisa, tanto no jurídico quanto nas áreas de conhecimento. Então, a gente consegue fazer grandes pesquisas, tá? Eu vou disponibilizar esse material para vocês, tá, gente? Se vocês... Mas quem quiser, eu adoro copiar enquanto eu estou assistindo alguma apresentação. Mas é só para vocês saberem, quem está aí do outro lado também, tá? E aí as fontes secundárias, tá? A gente tem as primárias, a gente já viu lá que são as monografias, teses, dissertações, patentes, e as secundárias. Vem como consequência das fontes primárias. Sua função é facilitar o uso do conhecimento disperso nas primárias. Algumas fontes mais organizadas apresentam conteúdo filtrado e organizado de acordo com estrutura definida. E aí, o que são essas fontes secundárias? As bases de dados, de bancos de dados, bibliografias e índices, catálogos de biblioteca. Quando vocês vêm aqui na biblioteca, tem um pérgamo ali, é uma fonte de informação secundária. A informação primária não vai estar lá, tá? Mas ele vai apontar para você onde está, tá certo? Catálogos, centros de pesquisa, dicionários, enciclopédias, filmes e vídeos, livros, manuais e internet, tá? E as terciárias são aquelas que têm a função de levar o usuário da informação para as fontes primárias e secundárias, que são bibliografia de bibliografia, bibliotecas e centros de informação, diretórios, guias bibliográficos, revisões de literatura. É muito comum quando você vai numa galeria de arte, lá tem sempre um catálogo, né, daquela exposição, daquele artista. Então, isso é uma fonte de informação terciária também, tá certo? E aí a gente foi até aí, entendeu um pouquinho o que são fontes de informação, quais são os tipos de fonte de informações, formais e informais, e a gente vai entrar numa coisa que é muito importante nesse momento que a gente vive aí, né? Nesse momento, já faz muito tempo que a gente está vivendo esse momento da explosão tecnológica, mas como a gente analisa os critérios, quando a gente está na web, o que é que a gente vai analisar numa fonte de informação, tá? E isso é muito importante, porque o que é que acontece? A gente sabe que é uma realidade para a gente ter documentos eletrônicos digitais, ter bibliotecas digitais. A gente tem um mundo que está aí disponível. Mas a gente tem muita gente que ainda não tem, não desenvolveu habilidades e competências para fazer essa pesquisa. E quando eu estou, né, fazendo pesquisa, buscando fontes de informações, eu preciso ter eu preciso considerar algo muito importante, que é a confiabilidade disso, tá? É muito vergonhoso quando você vai para uma banca, né, e você pegou algo que você não tinha fonte, tá? Não tinha claramente autoria e você usou no seu trabalho. Você é muito contestado, tá? Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente está usando, tá? Elabora um artigo científico, manda para uma revista. Essa revista vai ter um corpo, né, de avaliadores que vai avaliar. Então, o que você está colocando lá é muito importante. Então, no universo acadêmico, toda fonte de informação que você usa para qualquer trabalho, ela vai ser analisada, ela vai ser avaliada. Ah, mas não, fiz aqui, vou só fazer uma apresentação ali, sem ninguém e tal. Imagina eu chegar aqui e apresentar para vocês e não trazer as autorias e as fontes realmente, né, que falam sobre esse tema. Então, quando eu estou na internet, eu tenho que procurar alguns indícios para ver se aquela fonte de informação é confiável ou não. E um dos primeiros, Tomael, ele é um pesquisadora da nossa área, muito importante. E ele, em 2004, ela fez um estudo sobre alguns critérios importantes para você avaliar a fonte de informação na internet, tá? E aí, como eles, né, porque é um trabalho em equipe aí, tem outros autores, fala sobre a informação de identificação. É muito comum, né? Todo mundo hoje pode fazer uma página, todo mundo hoje pode criar conteúdo. A gente tem vivido uma sociedade que cria muito conteúdo, disponibiliza muito conteúdo, mas às vezes a gente não sabe avaliar esse conteúdo, tá? E ela fala assim, eles falam sempre assim, ó, informação de identificação. Se você entra no site, né? Se você entra numa rede social
e você não consegue achar informações de identificação, e o que são essas informações de identificação? O endereço eletrônico, o e-mail para você poder entrar em contato, tá? O título da fonte, um objetivo, a que público se destina, tá? Explicando, alguma explicação, tá? De, olha, essa rede social foi elaborada pelo grupo de pesquisa em comportamento informacional, somos um núcleo de pesquisa da universidade tal, ou se não, de doutores em tal área. Você tem que ter uma informação básica ali. Um contato que você possa mandar uma mensagem, se você tiver uma dúvida, e ter um retorno, tá? Se você entra e não tem nada disso, você já começa a desconfiar, tá? Consistência das informações é um segundo tópico. Então, validez do conteúdo, resumos ou informações complementares, coerência na apresentação do conteúdo informacional. É muito corriqueiro a gente estar no Google pesquisando alguma coisa e a gente abrir algumas páginas. Sabe aquelas páginas que tem um bocado de publicidade e um bocado de erro de português? Desconfie, tá? Muito. Isso é muito recorrente. E é incrível como tudo que você pesquisa tem alguma página dessa que aparece. Então, cuidado quando entrar, né? Oferta de informações filtradas ou agregação de valor, apresentação de informação original. E aí uma coisa que acontece com muita frequência é um plágio de algumas informações, né? Então, alguém fez um trabalho acadêmico, botou no repositório institucional, que é de acesso aberto, a pessoa vai lá, pega aquele conteúdo, cria um site falando sobre um bocado de coisa daquele tema e usa o texto de alguém. Então, é bom sempre ter cuidado. Se você não tem uma identificação de informação, tá? Se você não tem um conhecimento sobre aquele site, não foi indicado por ninguém, você só está fazendo uma busca ali no navegador e apareceu, olha tudo isso, que é muito importante, tá? E aí, algo importantíssimo que é a confiabilidade, tá? Dados completos de autoria, né? Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu estava numa banca e a pessoa apresentou um blog de um professor. Disse que era o blog do professor, que tirou aquela informação do blog e tal. E aí, na banca, estava um dos melhores amigos do professor. E o professor disse, ele não usa nem internet, que ele odeia. Como é que esse blog é dele? Veja que constrangimento, né? E aí, uma das pessoas da banca perguntou assim, você entrou em contato? Você mandou um e-mail para ver se era ele mesmo? E a pessoa fez, não, mas não tinha informação de contato e tal. Então, essas são as preocupações, né? Principalmente pesquisadores renomados, muitas vezes as pessoas, né, acabam pegando o conteúdo deles e colocando em algumas fontes, algumas redes sociais, e nem sempre isso é confiável, né? Autoria reconhecida em sua área de atuação. Estou lá numa rede social de um pesquisador muito... um pesquisador que tem muita referência na minha área. Procure contato, manda uma mensagem. Entrei no Instagram dele, manda uma mensagem, tá? Verifica se realmente dá uma olhada nesse Instagram, né? Vê se tem alguma coisa relacionada ao que ele publicou, tá? A área de atuação dele, as coisas que ele normalmente participa, eventos e tal. Então, isso tudo é muito importante. Organização que disponibiliza o site, tá? Eu estou na medicina veterinária e nas ciências agrárias, a gente tem muito no trabalho nos relatórios técnicos, né? Os meninos entram em muitas empresas, às vezes, para fazer pesquisa e tal. E tem algumas empresas que o site, ele não disponibiliza uma organização legal e estrutura legal, tá? De contato, de quem somos, sabe? Isso tudo é muito importante, tá? Quando você traz dentro desse site uma informação organizada, tá? Então, quem somos, tá? O que fazemos, quais os nossos contatos, qual a divisão dessa instituição, tá? Eu consigo me corresponder com ela mandar mensagem para mim, eu poder fazer alguma pergunta e tal. Então, isso tudo é muito importante. O conteúdo informacional relacionado com a área de atuação do autor. Então, veja, de repente, eu tenho lá um pesquisador que ele é doutor em educação, mas entro na rede social dele, ele só está falando sobre medicina veterinária. É
Possível não, a gente tem várias áreas que são multidisciplinares, mas normalmente uma pessoa da educação, a não ser que ela tenha uma ligação muito forte de trabalhos de parceria com a medicina veterinária, é estranho isso. Então, dá uma olhadinha, realmente ver se isso aí condiz, né? Se esse pesquisador de repente é da educação, mas sei lá, foi fazer uma nova graduação em medicina veterinária e agora, né, se apaixonou e tal. Tem tudo isso, mas dá uma olhadinha para ver se realmente é consistente o que está lá, tá? E a observância de outras informações, como referências bibliográficas dos trabalhos do autor, endereço para contato, origem da informação e verificação de datas. Então, tudo isso é muito importante quando eu estou fazendo pesquisa na web, né? E aí a gente tem essa parte aí que é uma parte essencial, tá? Os links, né? Imagina, você faz uma pesquisa hoje, semana que vem você vai novamente naquele mesmo site e o site está lá sem abrir. Links quebrados, tá? Não tem atualização, não tem clareza, tá? Ou se não, de repente, aponta para sites, outros sites, ou sites não confiáveis, ou tem muita coisa de publicidade, tá? Então, isso é importante você verificar também, né? E a facilidade de uso. Se eu entro num site, um site que foi criado para ser uma fonte de informação, a instituição, a organização ou a pessoa vai ter uma preocupação de organizar bem essa informação. Tá? Ela vai tentar criar um site que seja limpo e que seja de fácil acesso para todo mundo, onde as pessoas possam encontrar essa informação com facilidade. Tá? Então, os links que possibilitam fácil movimentação, tá? Que tem uma quantidade de links para acessar a fonte de informação que seja razoável. Tem muitas vezes alguns sites que a gente entra, tem que clicar mais de uma vez, então parece uma bobagem, né? Mas quando a instituição ela tem noção de que aquele site dela é uma fonte de informação e também de divulgação, se for empresa privada, então é importante ela fazer isso. Tem uma função de busca. É muito comum a gente entrar em sites, tem lá aquela caixinha para fazer busca e ela não funciona. Já percebeu? A gente coloca um termo lá e ele não faz a busca. Ele dá erro, ele não recupera nada. Então, isso também é importante. Tem recursos auxiliares à pesquisa, tesauros, listas, glossários, mapa do site, alguma coisa que ajude o usuário a entender como é que funciona a organização da informação naquele site ali, tá? Ou tem manuais, instruções de uso. É muito legal quando a gente entra num site, numa base de dados, ela diz assim, olha, a pesquisa funciona dessa forma. Você pode usar operadores booleanos assim, você pode usar alguns facilitadores de busca. Nós temos esse acervo aqui, ó, a gente tem tese, dissertação, livros. Isso é importante. Traz confiabilidade para uma base de dados, para um site, tá? E o layout, né? Então, mas às vezes eu tenho um site que é riquíssimo em fonte de informação, mas o layout não está muito legal, tá? Acontece, mas normalmente, né, quando a gente pensa numa fonte de informação eletrônica, a gente pensa que ela vai estar lá, ela vai ter uma harmonização também no layout. Imagina hoje eu com tantas pessoas com algumas necessidades especiais, com baixa visão, tá? Pessoas que precisam de um leitor, né, para escutar o que é que tem naquele site, porque são cegos e tal, pessoas que precisam de um tradutor, de um intérprete de Libras, tá? Então, as fontes de informações confiáveis, elas se preocupam com essas questões, tá? Então, quando eu entro no site, numa fonte de informação que eu não vejo, né, não visualizo esses critérios, ou alguma parte deles, é importante eu ver se realmente é válido, né, vale a pena eu utilizar ele no meu trabalho, tá? E aí, alguns outros critérios que eu não vou falar muito, que eu vou falar bem pontualmente, que são restrições percebidas, tá? Consulta em outras línguas, que isso também é muito importante. Suporte ao usuário, aquela questão, sabe, de será que vai ter alguém lá que auxilia, tá? Se eu tenho alguma necessidade especial, será que tem alguém que faça esse auxílio? Ou será que o design desse site, o modo como ele foi criado, elaborado, já pensou nessas pessoas, tá? Já pensou em como eu posso ter acesso a isso, tá bom? E aí, a gente
encerra por aqui esse momento de entender como visualizar a confiabilidade ou não dessas fontes de informação e vai para uma outra parte que é muito importante também nessa questão do processo de busca de informação, tá certo? Que é a organização da informação. Tranquilo até aí? Alguém tem alguma pergunta? Alguma pergunta no chat? Não? Posso seguir, né? Tá. E aí, poxa, tá parecendo uma aula de biblioteconomia, né? Mas é mais ou menos isso, tá, gente? Por quê? Porque a gente está muito acostumado a fazer pesquisa e não entender como funciona o que a gente está pesquisando. Então, entra numa base de dados. A gente sempre brinca muito aqui na biblioteca que tem alguns usuários que chegam e fazem também, essa biblioteca não tem nada, esse Pérgamo não tem nada, mas é como você está fazendo a pesquisa. Eu tenho que entender que bases de dados, elas funcionam com a organização da informação. Ela tem instrumentos para organizar aquela informação. E muitas vezes você está colocando um termo na base de dados que realmente você não vai recuperar essa informação. E aí, como é que funciona essa organização da informação? A gente tem dois instrumentos na biblioteconomia que se chama tesauro e vocabulário controlado, tá? As bases de dados, elas são elaboradas pensando nesses instrumentos, como isso vai ser organizado, tá? Eu não vou pegar todos os termos, né, simples e colocar numa base de dados para qualquer pessoa botar qualquer coisa. Não é um Google, não é um navegador, tá? É uma base de dados. Então, ela tem uma organização lógica dos termos de pesquisa, tá? Então, o que é que acontece? Eu tenho várias áreas de conhecimento, essas áreas de conhecimento se reúnem, tá? Com as pessoas da ciência da informação. Essas pessoas coletam junto a esses pesquisadores da área quais são os termos, tá? Técnicos, científicos que eles utilizam no cotidiano da vida acadêmica. E aí elas criam esses tesauros, esses vocabulários controlados, que direcionam o modo de busca dentro da base de dados. E aí, segundo Malta, tesauro é um sistema de vocabulário baseado em conceitos, incluindo termos preferidos de escritores, termos não preferidos, não de escritores, e suas inter-relações que se aplicam a um determinado ramo do conhecimento e que se destina a controlar a terminologia utilizada para indexação e recuperação de documentos. Então, você foi numa base de dados e colocou um termo simples, tá? Que a base não reconhece, ela não vai me oferecer nada. Mas se você, dentro da sua área, já conhece os termos que são utilizados, né? Já conhece. Vânia, mas eu entrei agora, primeiro período. Ótimo. Aí o que é que eu vou fazer? Entrei no primeiro período, ainda não conheço. E aí, o que o professor está dando em sala de aula? Tá? Me ajuda bastante. Vou ler um artigo científico. Não tem as palavras-chave lá no artigo científico? Aquilo ali ajuda você demais, tá? A compreender como fazer pesquisa. Então, peguei aquelas palavras-chave do artigo científico. Já conheço alguns termos. Certo? Então, vou lá na base, já vou usar aquelas palavras-chave dos artigos científicos, porque vão me ajudar. Vão me ajudar a montar uma estratégia de busca de informação, tá? Vão me ajudar em muita coisa. Eu tenho um tesauro, eu tenho um vocabulário controlado de uma área do conhecimento. A gente tem tesauros e vocabulários controlados de várias áreas de conhecimento no Brasil. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Entro lá. Às vezes eu estou fazendo uma pesquisa e eu não consigo entender como é que faz. Entro lá para entender, tá? Então, eu preciso que o meu usuário entenda como é feita essa organização na base de dados. E tem base de dados que elas já explicam isso. Se vocês entrarem na Bireme, tá? Que é da área de saúde, ele já diz, a Bireme já diz que usa um vocabulário controlado. E ela dá acesso para você ir lá e olhar o vocabulário controlado. Esse aqui é um tesauro, na verdade, desculpa, que é um tesauro da medicina veterinária, tá? E aí ele bota lá, quando eu pego bovino leiteiros, né? E aí se você botar gado leiteiro lá na pesquisa, tá? Ele vai dizer assim, olha, a base de dados da gente não usa o termo gado leiteiro, a gente usa bovino leiteiro, tá? Então se você botar gado leiteiro aqui, a recuperação da sua informação não vai ser tão exata, porque a nossa organização da informação condicionou, né, que o tesauro
né, adota o termo bovino leiteiro, tá? E aí ele tem o termo geral, o termo específico, o termo relacionado, e aí você vai entrando nesses instrumentos de pesquisa, nesses vocabulários controlados, que são também uma fonte de informação, e você vai entendendo como aquela base de dados funciona, tá? Isso acontece nas bases de dados internacionais, com certeza, tá? Também tem vocabulário controlado, também tem tesauro para organizar essa informação aí. E aí... Tem pergunta? Vá, desculpa. As palavras-chave devem ser complementares ao meu artigo. Eu não entendi se é um artigo que você está redigindo, eu estou fazendo um artigo, e aí as minhas palavras-chave devem ser complementares, é isso? Eu posso falar? Posso formular a pergunta? Acho que o áudio... O meu não escuto, deixa eu ver se eu escuto aqui, peraí. Ficou melhor? Não, o meu está bem baixo. Pode vir. É porque a gente repassa... Está conseguindo me ouvir? Estou, agora estou. Pronto. É porque, enquanto docente, a gente repassa aquilo que foi ensinado para a gente, né? E uma das coisas que me chamou a atenção agora no tesauro, que eu achei muito bom, essa nova informação, que eu não tinha, sou bem sincera, é que é a questão das palavras-chave. E quando a gente vai produzir um artigo científico, geralmente eu oriento meus alunos a colocarem palavras-chave complementares. Por exemplo, eu não vou falar de água se no meu título já tem a palavra água. Eu posso usar recurso hídrico. Então, assim, palavras que complementem a busca na hora de um pesquisador ver meu artigo científico, que vai dar uma abrangência maior em termos de leque de pesquisa de palavra-chave. Isso é verdade ou é só mito? Não, é sim. Eu estou sem o fone agora. Eu acho que a professora Vania de Serra, eu estou errada? Eu sou agora do... Era? Tá certo. Não, deixa eu só falar para o pessoal que está aqui no presencial qual foi a sua questão aqui. Eu entendi perfeitamente agora. Quando normalmente a gente escreve um artigo científico ou qualquer trabalho de conclusão de curso, a gente deve evitar, nas palavras-chave, colocar o que a gente já colocou no título. Entende? Porque a base de dados ela já vai recuperar lá no título. Então, nas palavras-chave, se a gente coloca complementar, na verdade, a gente coloca que são complementares, né, mas acabam sendo alguns sinônimos daquilo ali, né? Então, quando a senhora fala sobre água e coloca nas palavras-chave recursos hídricos, é importante, porque eu não vou repetir o que já está no título, né? Porque a base de dados ela trabalha com metadados. Então, o metadado do título vai ser recuperado, o metadado do resumo vai ser recuperado e o metadado das palavras-chave também. Então, por isso que se já está lá no título, na palavra-chave a gente não coloca igual. Aí o que a senhora orienta está certíssimo, professor. Tá certo? Todo mundo entendeu aqui também? Tranquilo? Eu tô meio doidinha aqui, sabe? Porque eu acho que eu só fiz presencial ou só fiz online. Eu tô meio perturbada. Obrigada, viu? Vou voltar para cá. E aí, nessa mesma perspectiva de organização da informação, a gente tem um vocabulário controlado, que é um conjunto de termos ou palavras-chave padronizados e pré-definidos que são utilizados para descrever e categorizar o conteúdo de documentos em base de dados. Tá? Então, tem uma base de dados, tá? Eu vou usar esses instrumentos, porque eu preciso padronizar. Imagina, todo mundo pesquisando de qualquer jeito, né? E a gente tem que entender que a ciência, ela trabalha com um padrão, né? Ela tem um padrão de linguagem em cada área, né? Na minha área, talvez vocês chamem comportamento informacional de outra coisa, mas na minha área é comportamento informacional. Talvez comportamento informacional para a pessoa da educação seja outra coisa. Então, por isso que o vocabulário controlado, ele trabalha com essa padronização, tá certo? E aí tem o vocabulário controlado aqui da USP, que também é maravilhoso, tá? Quem puder depois, acessa, tá? A gente não tem tempo para mostrar todos,
Mas aí, para que você entenda como é que funciona, né? Para não dizer mais, essa base não presta, e não sei o quê, né? A gente sempre ri assim, dizendo, poxa, né? Não é bem assim, né? Então, quando eu conheço os termos, quando a gente for lá na frente falar de estratégia de busca de informação, vocês vão ver como é importante eu conhecer um termo na minha área, tá? Eu não consigo fazer uma boa estratégia de busca de informação se eu não conheço os termos na minha área, tá certo? E aí a gente vai falar agora sobre estratégia de busca de informação. Deixa eu só tomar uma aguinha. Eu não tô acostumada com isso. Aí tem ele filmando aqui, não sei o quê. Mas tá dando certo. O que é uma estratégia de busca de informação? É você entender que não é o copia e cola. É uma atividade cognitiva. A pesquisa é uma atividade cognitiva, tá? É uma coisa que tem que ser planejada e elaborada, tá? E aí Lopes, 2002, diz assim, ó, a primeira etapa é a discussão do tópico geral da pesquisa. Recebi um tema. Estou na sala, o professor deu um tema para fazer um artigo científico. Ótimo. Primeira etapa, eu já tenho um tema ali, tá certo? E aí, eita, ficou tudo grudadinho, gente, desculpa. Eu acho que foi quando eu gerei aqui, ficou... Conhecimentos básicos sobre os instrumentos de busca. Lembra que eu falei dos instrumentos de busca? Tá? Eu tenho que ter um conhecimento básico. Eu preciso entender o que é uma base de dados, eu preciso entender o que é um vocabulário, eu preciso entender o que é um tesauro. Na prática, eu não vejo nenhum dos meus professores fazendo isso. Deixa eu só dizer para vocês. Eu estudei, né? Fiz estágio lá. E eu não sei se vocês sabem, mas a CAPES ela tem níveis de bolsista, né? Então, tem bolsista 1A, 2A, 3. E os bolsistas 1A são aqueles professores renomadíssimos na área, que são uma referência top do Brasil. Então, eles são os que mais publicam, os que têm um INCH mais alto. E essas pessoas, elas não perdem tempo com pesquisa, porque elas têm conhecimento desses instrumentos de busca, tá? Elas, inclusive, dão uma aula para a gente que é de biblioteconomia. E esse meu professor, ele era da área de ciência da informação, mas ele é da engenharia. Ele veio para pós e dava aula. E ele foi mostrar para a gente como é que ele fazia a pesquisa dele. Quando ele estava lá, desenvolvendo os artigos e tal. E ele usava tudo isso. Porque ele compreendia como funcionava e ele aprendeu a dialogar com essa base de dados. Então, eu preciso conhecer esses instrumentos de busca, eu preciso conhecer meus termos na área. Como é que funcionam esses termos na área, tá? Como é que eu vou usar meus termos na área, tá? Aí eu entendendo que tem esses instrumentos, entendendo que eu tenho as fontes de informação, que eu tenho um tema, eu vou começar a elaborar uma formulação provisória da estratégia de busca, tá certo? Como é que é uma formulação provisória? Eu posso pegar meu tema, né, com o conhecimento prévio que eu tenho, criar a primeira estratégia, então eu estou lá e crio comportamento informacional, eu estou falando muito da minha área, mas se alguém quiser ir falar de outra, a gente fala, tá certo? Comportamento informacional, aí uso um operador booleano, boto lá END, que depois eu vou falar para vocês como funciona, e aí eu coloco educação ou ciências sociais. Quando eu crio uma estratégia de busca dessa, eu estou dando um comando para a base de dados para que ela entenda que eu quero documentos que se refiram a esses termos, tá? Ou o outro que eu botei lá complementar. E aí eu vou mostrar para vocês quando a gente for falar em operadores booleanos. Por que é uma formulação provisória? Porque é a primeira pesquisa que eu vou fazer sobre aquele tema. Então, vai ser a minha formulação mais básica. Eu ainda não tenho tanto conhecimento, né? Eu tenho um conhecimento prévio, mas eu preciso me aprofundar, tá? Compreensão da lógica dos conjuntos dos termos, né? Quais são os termos que eu estou utilizando? Minha pesquisa é uma pesquisa multidisciplinar. Eu estou focado só em uma área, né? A gente, aqui no CIP, a gente dá uma aula, normalmente, aos meninos que são da Clínica de Bovinos de Garanhuns. E eles são muito fechados em bases, em áreas bem específicas, tá? Então, eles normalmente desenvolvem as pesquisas deles já com isso tudo muito delineado.
Então, eu tenho ali um pesquisador que ele já tem uma área muito definida, embora a veterinária, ela dialogue claramente e diretamente com a medicina humana, tá? Mas aí já tem isso muito especificado. Então, tenho esse conhecimento dos termos, sei que a minha pesquisa é multidisciplinar, né? Então, eu já tenho uma lógica de como eu vou fazer isso. Tá? A quinta etapa, tem interdisciplinaridade. A sexta, eliminação de termos indesejados. Estou lá fazendo uma busca sobre medicina veterinária, em zoonoses, e aí eu não quero em felinos, tá? Então, eu vou eliminando o que eu não quero. Então, eu quero fazer uma pesquisa em educação inclusiva. E eu não quero nada que não seja de educação inclusiva. Então, tudo isso eu tenho que pensar quando eu estiver planejando a minha pesquisa na base de dados, tá? E especificação dos parâmetros relevantes para a execução da busca. Muitas vezes o usuário ele faz a busca, aí dá lá 4.000 documentos. Ninguém vai conseguir 4.000 documentos, a não ser que você só faça isso da sua vida agora. Se eu não tiver uns parâmetros para fazer o refinamento, vou ficar lá, né? Eu não vou dizer nem que não consegue, mas o resto da sua vida, só Deus sabe como é que vai ficar, né? Então, eu preciso de refinamentos, né? E isso, gente, a gente tem que pensar, planejar antes de executar. Muitas vezes a gente faz o contrário e aí a gente perde muito tempo, tá? E aí, falei sobre essa estratégia de busca, porque a gente vai falar agora em base de dados, tá bom? Porque aí depois a gente vai praticar um pouquinho, porque eu estou falando muito, vocês devem estar cansados aqui e cansados lá, né? E a gente vai praticar. Quem trouxe o notebook e quiser abrir, a gente vai fazer umas coisas aí. O que são bases de dados? São um conjunto de dados interrelacionados, organizados de forma a permitir a recuperação da informação e podem ser acessados local ou remotamente. Eu tenho dois tipos. As bases referenciais, que são essas que apresentam as referências dos artigos, como os catálogos da biblioteca, elas dizem o que tem, indicam você onde está, mas elas não dão o documento completo ali, tá? Muitas bases que começaram referenciais, hoje são bases que, além de referenciais, dão um texto integral, tá? Vou dar um exemplo. Aqui, a gente usa o catálogo Pérgamo. Hoje em dia, antigamente não era possível, mas hoje em dia o catálogo Pérgamo é possível você colocar o documento completo lá. Lógico que a gente não vai colocar dos livros por causa dos direitos autorais, né? Senão a gente vai preso. Mas um trabalho, alguma coisa a gente quiser colocar o PDF lá, a gente hoje consegue. Não é coordenadora de atendimento ao usuário, tá vendo? Tá aqui, ó, para dizer que eu não minto. E a gente tem a base de texto integral, que são essas bases que vocês utilizam. Quando vocês entram no portal CAPES, na Scopus, na Web of Science, na Cielo, tá? O OSIS BR, eu consigo baixar o texto todo, a não ser, né, como eu disse a vocês, sobre os repositórios, as teses, dissertações, se ela tiver alguma restrição, você não consegue baixar, né? Tem uma patente, inovação tecnológica, alguma outra restrição que você não consegue baixar. Mas essa é a base de texto integral. Eu tenho uma base de texto integral e aí que me facilita porque eu tenho acesso de qualquer lugar que eu estiver, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre operadores booleanos. Por quê? Veja, eu até posso criar uma estratégia de busca, mas sem os operadores booleanos ela não vai ser tão eficiente, tá? Algumas bases de dados, quando você entra, elas já disponibilizam automaticamente o operador booleano lá. Elas têm umas caixinhas assim que você pode abrir, e aí tem umas aqui no Brasil que traduziram o AND OR NOT para português, e aí você consegue abrir e colocar lá o conjunto de termos que você quer e adicionar o operador booleano, tá? Os operadores booleanos, eles definem as relações entre os termos em uma pesquisa. Então, quando eu uso o AND OR NOT, antigamente, que eu sou já 40 mais, aí todo mundo dizia assim, olha, tem que usar em maiúsculo AND OR NOT, tá? Hoje em dia, não. Tem algumas bases de dados que não fazem essa diferenciação. Se você sente que ela está fazendo, você usa o maiúsculo, mas se não, tá tranquilo. E aí, ó, AND combina os termos e recupera resultados que contêm todos os termos de busca. Se eu coloco assim, educação, AND,
comportamento informacional, eu estou dando um comando para a base de dados entender que eu quero aqueles 2 termos nos documentos que ela vai recuperar, tá? OR combina os termos e recupera resultados que contêm ao menos um dos termos pesquisados. Coloco lá, educação em comportamento informacional, OR competência em informação. Ela está entendendo que eu quero educação junto com um desses 2 termos, ou pelo menos um desses 2 termos, tá? E ela vai me dar o resultado dessa forma. E Note elimina os termos de pesquisa, disponibilizando resultados que excluem o termo dos resultados, eita, resultado 2 vezes, da lista lá que ele oferece para você, tá certo? Então, o que acontece? Estou lá, mas aí, quando a gente diz assim, ó, pesquisa é uma atividade cognitiva que você tem que realmente pensar, planejar, sabe? Muitas vezes a gente usa o Note despreparado, né? E aí a gente exclui o que é muito importante para a nossa pesquisa. Eu já vi alguns pesquisadores chegar e fazer assim, não, olha, porque eu estou pesquisando comportamento informacional e excluir competência em informação. Eu não posso, porque comportamento informacional tem muito a ver com a sua competência e habilidade no processo de busca de informação. Eu não conheço as outras áreas, né? Mas, dando aula aos meninos de veterinária, eu não posso pesquisar zoonoses e excluir saúde pública, porque a zoonose está dentro da saúde pública. Entende? Então, se na sua área, de repente, se você exclui o seu tema de pesquisa, tem algo que você não possa fazer essa exclusão, cuidado, porque você pode perder informações preciosas porque deu um comando errado aí nessa recuperação da informação, tá? Eita, foi muito, peraí. Acho que travou um pouquinho aqui. Pronto. E aí, alguns exemplos que eu estou falando assim, né? É difícil visualizar. Então, ó, END, todos os termos, veterinária em zoonose, saúde pública em zoonose, tá certo? Porque tem aspas em saúde pública. Porque a gente usa as aspas para um termo exato, tá bom? Se eu usar sem aspas, a base pode recuperar tudo que for saúde e tudo que for pública, tá certo? Ó, quando eu coloco um, eu coloco o outro. Então, saúde pública em zoonose, ó. Aí eu usei lá em inglês, tá certo? E aí outra coisa que a gente tem que se preocupar também. Entra numa base de dados feita a Cielo ou Web of Science, você vai fazer pesquisa em português, dificilmente você vai achar. Você pode até recuperar, mas vai ser um número bem pequeno, tá? Então, se eu estou numa base de dados internacional, o ideal é que eu faça a pesquisa em inglês, tá certo? Ou se, de repente, ela usar o idioma espanhol como o oficial, fazer em espanhol, tá certo? Vou dar um exemplo. Na Cielo, você faz a pesquisa em português, você acha muita coisa. Você faz em espanhol, você acha. Mas se você for fazer em inglês, você não acha tanto. Porque a Cielo, ela trabalha com países, né, da América Latina. Então, o forte dela é português e espanhol, tá certo? Mas se eu entro na Scopus e faço em português, o número vai ser bem irrisório ou pode não aparecer nada, tá? E aí, ó, note quando eu quero eliminar algo, tá? E aí, alguns símbolos de truncamento, né? E, normalmente, quando eu tenho um pesquisador que ele tem muita experiência na área, ele usa esses símbolos, tá, gente? Mas para pesquisa básica, se você souber usar end or not e as aspas, você já faz muita coisa, tá? Então, quando eu tenho um asterisco de 0 a muitos caracteres, então eu posso colocar ali, ó, o asterisco no começo e no final, e ele vai recuperar todas as palavras que tem, ou antes ou depois daquele termo que eu estou pesquisando, tá? Quando eu dou a interrogação, um caractere, então, ó, eu pego o Brasil e dou a eita! Vocês entenderam, né? No meio aí. Então, pode ser o S ou o Z, tá certo? E o cifrão 0 ou um caractere, se eu quero recuperar aí, ó, qualquer outro termo que tenha o colon, tá? Seja em português ou em inglês, ele vai lá e faz essa recuperação para mim.
Aspas, como eu disse mais uma vez, é para termos compostos ou frases e não palavras separadamente. Muita gente, às vezes, vai fazer a pesquisa, aí se está muito acostumado, né, com as aspas, aí bota aspa no termo simples. Zoonoses, aspas. Não precisa. É um termo simples, tá certo? Cifrão. Ele tem... Normalmente, quem usa essas é para fazer a recuperação de palavras que têm uma raiz e uma raiz igual para vários outros termos, ou para fazer essa recuperação português e inglês. Então, ele bota justamente o colo, o cifrão ali entre o O e o R, porque ele sabe que no outro ele vai ter um U, entendeu? Ele vai recuperar outras palavras que não sejam nessa mesma grafia. Então, o colo é a raiz para ele. Aí ele bota o cifrão no posterior a essa raiz e coloca um R. Então, tudo que tiver ali entre o O e o R de palavras que são derivadas, ele vai recuperar. O asterístico é porque no asterístico ele recupera o anterior. Tá vendo aqui em biofuels, ele recupera o anterior também. Entendeu? Mas foi tranquilo agora? Eita, eu nem falei o que é que o pessoal, né? Gente, olha, ela perguntou aqui a diferença do asterisco e do cifrão. Vocês entenderam aí, né? Se não entendeu, a gente volta. Tá bom? Tranquilo até aí. Tem alguma pergunta? Aqui ou lá? Vocês estão escondidos aí. Vamos continuar. Então, refinamentos de pesquisa. Eu sei que é muita informação, mas a gente vai disponibilizar esse material para vocês, tá certo? Então, eu tenho alguns tipos de refinamentos. Lembra quando eu digo, montei minha estratégia de busca, tá linda lá, boto na base de dados, vem 4.000 documentos, o que é que eu faço agora? Você não vai ter tempo para isso, né? E aí eu vou fazer alguns refinamentos. Por tipo de documento, por revisão por pares, por data de publicação, por idioma, por assunto principal, tá certo? E são refinamentos importantes para mim, tá? Tipo de documento. Lógico que quando você vai fazer um trabalho de conclusão de curso a nível de graduação ou pós, a sua referência vai ser algo que vai ser muito visualizado pela banca que está lá, tá? Então, a gente sabe que hoje a gente tem uma rapidez, né? Não só hoje, como há muito tempo, nos periódicos científicos. E agora que eles são eletrônicos, mais ainda. Então, a gente, normalmente, nas referências de trabalho de conclusão de curso, a gente tem um número muito grande de artigos científicos, tá? Mas aí, uma vez, alguém me perguntou assim, e se eu fizer um trabalho de conclusão de curso só com artigos científicos? Aí eu até brinquei, se eu estivesse na banca, eu ia questionar. Porque, veja, toda área, ela tem alguns livros que são basilares, tá? Que são aqueles livros... Fugiu aqui o nomezinho na minha cabeça, mas que são os clássicos, né? Então, se eu estiver falando sobre comportamento informacional e falar sobre o Wilson na minha área, minha banca tira meu couro. Então, é estranho você fazer um trabalho de conclusão de curso, né? E optar só por um tipo de documento. Isso é errado, isso não pode. Depende do programa que você tiver, tá? Talvez em alguns programas isso seja super aceitável. A depender do programa que você está, é estranho. Então, quando eu tenho um trabalho de conclusão de curso, que eu olho o referencial teórico e vejo ali, os clássicos, né? Daquela área, os livros, vejo os artigos científicos, e aí muitas vezes a gente se engana, porque, se tem um bocado de artigo científico, cuidado com o que você está citando. Porque, às vezes, você pega um trabalho e aí a pessoa pegou os artigos científicos de 10 anos atrás. Super desatualizado, a depender da área, tá? Então, cuidado. Obras seminais. Olha, que legal. Eu aprendi outra palavra, que bonito, né? Mais bonito do que clássico. Então, cuidado com isso, porque 10 anos atrás,
Nada se atualizou nessa área, é estranho. Tua banca vai questionar, né? E aí, dá uma olhadinha, conversa com o orientador, né? Vê o que aconteceu nos últimos 5 anos, né? Ah, Vânia, mas eu tenho um artigo que foi de 2001 e até hoje é utilizado na minha área. Ótimo. Alguém disse para você que até hoje é utilizado, você verificou lá que se depois desse artigo não teve mais nenhuma atualização, nem do autor desse artigo, nem de ninguém da área, aí é importante essa conversa com o orientador, para você não ir para a banca despreparado, né? E além disso, eu tenho análises, monografias, teses, artigos de periódicos, artigos de revisão, ensaios clínicos, revisão sistemática, relatos de caso, entre outros. Uma pergunta que sempre me fazem: é ruim citar anais de congresso? Depende da área. Tem áreas que é super proibido, tá? Não faz trabalho de conclusão de curso, não cita anais, tá? O pessoal está perguntando, Joana, se o termo é livros seminais mesmo. Então, eu não conhecia esse termo, não. Eu sempre usei os clássicos, mas a professora, foi a professora Rossana Reis, é professora daqui da Rural, se eu não me engano, não é? Liga aí, professora. E se ela está colocando, a gente tem uma fonte de informação informal, ao vivo agora, acontecendo, tá vendo? Isso é legal, né? E aí, eu conheço, na minha área, eu conheço como clássicos, tá certo? E aí, mas aí eu gostei muito do termo, viu, professora? Fala aí com a gente. Então, cuidado. A depender da sua área não é legal, tá? Se não for, né? Às vezes tem área que diz assim, não, graduação você até pode, mas no mestrado, doutorado jamais, tá? Às vezes tem outros que não, né? Tem áreas que os anais de congresso são o ouro puro. E é importante você citar. Então, é importante você conhecer a sua área, seu departamento, sua pós, seu programa de pós, conversar muito com o seu orientador para ir para a banca, né? E levar aí uns puxão de orelha, tá bom? Ou mandar um artigo científico, que é péssimo também, né? Você manda um artigo científico para uma revista, a revista manda voltar. Tem revista que não aceita. Inclusive, quando você entrar num periódico científico, lá tem assim, diretrizes de submissão. Dá uma lida naquilo ali. Porque ali ele diz tudo que pode e que não pode, tá? Se ele não disser, se não tiver muito texto em diretriz de submissão, não vale muito a pena publicar nesse periódico. Eu tô brincando, mas é bom dar uma olhadinha no quali dele, tá certo? Porque um bom periódico científico, ele se preocupa em dar muitas informações sobre como é que acontece o fluxo editorial dele, tá certo? E aí, data de publicação. Lembra que eu falei agora? Citei vários artigos, mas muito antigos. Trabalho muito, muito antigos. Professora Vani quer falar. Professora, fale. Olha de novo aqui. É o seguinte, Vânia, está me ouvindo? Estou ouvindo. Eu concordo e discordo. Eu acredito que, de fato, ele deve procurar os 5 últimos anos, que são os termos mais atuais. Mas, no caso de autores, assim, clássicos, por exemplo, Marx, às vezes alguns questionam, a banca questiona porque você não foi no germinal mesmo, na origem, né, do autor, porque tudo bem que outros interpretem a partir de sua ótica, mas alguns clássicos eu ainda admito que a gente deve usar a versão mais nova, mas de saber na fonte, como diz a história, né? Então, assim, depende muito também dessa questão de quem é que está à frente daquela fala, se é um autor clássico, germinal, interpretado ou não. Professora Vani estava falando assim, que discordava porque achava que tinha que ser os clássicos, né? Professora Vani, eu estou falando isso em relação a artigos científicos. Aos livros, não. Lembra que eu falei assim, os clássicos da área? Os clássicos da área, eles são atemporais. Então, eu tenho lá, as meninas são de sociologia, acho que uma delas são de sociologia, não é? Então, eu tenho os clássicos da sociologia, né? Independente. Né? A não ser que ele lançou uma edição revisada, né? A gente tem alguns clássicos que foram lançadas edições revisadas. Aí, quando você vai para a banca, ele pede a edição revisada, né? Se o autor ainda estiver vivo e fizer isso. Aí, esses que eu falei, os 10 últimos anos, né? Tá muito antigo e tal, eu falei sobre periódicos. Os livros não, são clássicos e são atemporais. Vejam, na educação, a gente nunca vai deixar de usar
Freire, né? Isso. Paulo Freire, e daqui a pouco a gente vai estar aí, 100 anos, e a gente continua usando. Aí eu acho que talvez não tenha ficado muito claro. Ficou claro, pessoal, para cá? O pessoal que está online também, se não ficou aí só explicando, tá certo? Os livros não, eles são atemporais mesmo. Obrigada, eu tinha entendido. Nada, a senhora falou tudo certinho, viu? Então, ó, tenho aí o refinamento. A gente tem hoje alguns programas de pós-graduação que já estão assim, olha, 10 anos é muito, mas depende muito do programa de pós, né? Então, eles adotam os 5 últimos anos porque eles querem o que tem de mais novo em termos de publicação científica em artigos, tá? Mas depende muito das áreas. Na minha área, ainda se adota os 10 últimos anos, né? Mas aí na área de vocês é bom sempre visualizar, tá certo? E aí, refinamento que é importantíssimo. Entrei na base de dados. Essa foto que vocês estão vendo aí é do Portal CAPES, tá? Hoje teve uma oficina maravilhosa do Portal CAPES com o nosso diretor aqui, Edson. Quem não participou, quem participou já tá ligadinho aí, né? Então, tem mais 2 turmas, tá vendo? A coordenadora tá aqui dizendo, eu tô fazendo marketing, eles vão me dar um biscoitinho mais tarde. Então, revisão pelos pares. Entre uma base de dados. Lá em cima, se você olhar, ou no lado... Eu tô aqui, né? Mas o computador. Lado direito. Acho que é lado direito. No lado direito, eu tenho todos os refinamentos da base de dados. E um deles, normalmente, é revisão por pares. Isso quer dizer o quê? Que quando eu aciono esse refinamento de revisão por pares... Quando eu aciono esse refinamento de revisão por pares, eu estou dizendo assim, olha, gente, eu quero só o que passou por pesquisadores da área, tá? Porque uma base de dados, ela tem muitos documentos, às vezes, e tem algumas coisas que não passam por revisão, tá? Relatório, alguns livros. O livro é diferente, porque o livro, para ser lançado, ele passa pelo corpo editorial, tá? Então, ele tem uma revisão por pares também. Mas eu digo relatórios, alguns papers, algumas coisas que não são. E aí, a gente indica que sempre acione essa revisão por pares, né? Principalmente quando você está fazendo um trabalho acadêmico, é importante. Ah, Vânia, então quer dizer que as outras coisas não têm valor? Não, não é isso. Veja, um relatório da Embrapa é super importante para quem é da agroecologia. Não é? Estou errada? Eu amo a Embrapa. Eu acho que eu queria trabalhar lá um dia. Olha, o repositório deles é lindo. As coisas deles são tudo organizadas. Eles sabem trabalhar a organização da informação como ninguém. Eles são, para mim, são o top 1 no Brasil, assim. Então, revisão pelos pares, massa. Eu sei que aqueles documentos, aqueles resultados passaram por especialistas qualificados na área para dizer assim, olha, aqui está ok. Aqui, uma fonte confiável. Tranquilo até aí, gente? Gente aqui, gente online. Então, eu acho que eu me perdi aqui, Eita, eu acho que esse meu slide está tudo errado. Eu vou consertar e vou mandar, viu, gente? Desculpa aí. Idioma. Esse aqui eu nem vou me estender muito. Veja. Ainda há um predomínio da língua inglesa. Então, se eu sou um pesquisador, mas eu estou na graduação, Vânia. Precisa não. Precisa, viu? Às vezes eu vejo os alunos de biológicas aqui tão doido, que eu chego a ter pena deles. Porque eles escrevem, eles já publicam em inglês, já na graduação mesmo, né? Em algumas outras áreas isso é super real. Então, se eu não tiver um conhecimento básico de inglês, tá? Eu dificilmente vou conseguir fazer uma boa pesquisa em base de dados internacionais, Scopus, Web of Science. Vânia, eu não tenho inglês e tal. Como é que eu faço para aprender? Faz uma coisa, pega um artigo científico em inglês, vai lá nas palavras-chave, copia aqueles termos em inglês. É um inglês instrumental, né? Não sei nem se chama assim hoje em dia, né? Só, já com 40 é só falar coisa antiga, mas é tipo um inglês instrumental. Pegou aquilo ali, palavras-chave. Anotei, eu já vou conhecer alguns termos. Tá certo? Em inglês na minha área. Mas eu preciso dessa língua inglesa para fazer boas pesquisas. Tá? Isso é importantíssimo. Então,
Se eu não tenho esse domínio, eu vou ficar só em base de dados que tenham documentos em português, resultados em português, e aí isso vai dificultar muito a minha vida. Aí, estou saindo da graduação para o mestrado, né? Aí você já tem uma exigência bem maior. Estou saindo do mestrado para o doutorado, essa exigência piora bastante, né? Então, é uma perspectiva. Se você entrar numa base de dados e fizer uma base de dados que eu estou falando internacional, tá, gente? Fizer a pesquisa em português e fizer a pesquisa em inglês, você vai ver que vão dar resultados totalmente diferentes, tá? Então, o idioma, ele é muito importante. Aí, entro numa base de dados, fiz a pesquisa lá e refinei só com português. Vocês estão perdendo muita coisa. Porque a gente tem que lembrar que algumas áreas do conhecimento, elas têm elas têm uma forma de publicar e de descobrimento de novas perspectivas daquela ciência muito mais rápida, né? Na minha área é nos Estados Unidos, então as inovações da minha área vêm daquela região ali, tá? Então, se eu não souber o idioma, dificilmente eu vou conseguir desenvolver minhas pesquisas, né, com qualidade, ir para uma banca, né, e a banca não questionar, cadê fulaninho de tal? E se fulaninho de tal, que é uma referência na área, né? Então, tem cuidado aí, tá certo? Assunto e base, e aí é um nível muito específico, tá? Eu vou dar de novo o exemplo da medicina veterinária. A medicina veterinária, ela já vem para mim dizendo assim, Vânia, a gente quer tudo na PubMed, tá? O pessoal da saúde. E aí, é para um nível muito específico, tá? Mas, normalmente, a gente não faz. Quem é das ciências humanas, das ciências sociais aplicadas, normalmente a gente não faz num nível assim tão específico, tá certo? E aí, fiz essa pesquisa maravilhosa. Tranquilo até aí? Nada de perguntas? Fiz a pesquisa toda e entrei na base de dados. Coloquei lá, fiz os refinamentos. Primeira pesquisa, veio 4.000 documentos. Fiz o refinamento, desceu para 500. Vamos dar um exemplo. Como é que eu olho esses 500? Né? Qual o método de seleção desses 500? Resumo. E aí a gente tem uma faca de 2 gumes no resumo, tá? Infelizmente, as pessoas não leem a norma da BNT. A gente vai ter uma oficina da BNT. E a oficina da BNT, ela diz assim, ó, um resumo, tá? Ele tem que ser um sumário do artigo ou do trabalho que você está fazendo. Não é para ele ser uma introdução, tá? Então, ele tem que ter ali muito claramente, tá? Qual é o objetivo, como foi a metodologia, tá? Quais foram os resultados encontrados e dar algumas considerações finais, tá? Dentro daquela quantidade de palavras que a BNT permite. Só o que é que acontece? Às vezes eu tenho grandes trabalhos que têm resumos péssimos. E na hora que eu seleciono o que eu vou ler e o que eu não vou ler, às vezes um bom trabalho fica de fora, porque o resumo é muito ruim. Então, quando estiver fazendo o seu artigo, o seu trabalho de conclusão, lembra que um resumo, ele tem que ser muito bem elaborado, porque ele é a porta, tá? Ele é a porta de acesso para que as pessoas leiam e citem você ou não, tá? Então, eu vou ler o resumo, se me interessar, eu leio o trabalho no todo. Se não, eu já excluo. Então, o resumo tem que estar bem elaborado, tá? Bem consistente, né? Logicamente que no resumo eu vou colocar tudo isso, mas eu vou colocar de forma muito sucinta, mas eu vou dizer ao meu leitor do que se trata aquele trabalho. E não fazer uma introdução, né? Tem gente que faz introdução, tem gente que cita dentro do resumo, tem gente que bota todos os autores que usou no trabalho. Não é isso, tá certo? Tranquilo? E aí a gente vai entrar agora nas fontes de informação eletrônica, que são periódicos eletrônicos, bibliotecas digitais, portal de periódicos, base de dados, repositórios institucionais e e-books, tá? Essas são algumas fontes de informação eletrônica, tá? Que a gente tem acesso hoje em dia de forma muito fácil.
Eu queria, quem tiver online, entrasse aí no CIB, o FRPE. Quem tiver por aqui, que tiver com o computador aí, eu vou entrar aqui. Eu acho que eu tenho que parar essa apresentação e botar outra, né? Eu vou parar aqui um pouquinho, tá certo, gente? E vou abrir aqui outra apresentação. Porque eu abri o site do CIB? Porque o site do CIB é bem organizado. Eu não estou puxando... Como é que diz o ditado? Sardinha, né? Eu sou péssima em ditados. Mas é porque é bem organizado, viu, gente? Os criadores estão por aqui. É um povo desenroladíssimo. E como a gente está falando em fonte de informação, se vocês entrarem aí, eu sempre brinco muito que muitas vezes a gente está dentro da casa e não conhece o que a casa tem, né? E muitas vezes a gente está aqui na UFRPE e não conhece o que tem. Então, se vocês olharem, ó, tem todas as informações do sistema de bibliotecas e tem um linkzinho que tem assim, ó, base de dados. E aqui, ó, tem várias fontes de informação confiáveis que você não precisa ir no Google, você precisa ir no CIB, tá? Deixa de ir no Google e vai no CIB, tá bom? E lá tem várias fontes de informações que são confiáveis, tá? Então, eu tenho periódicos CAPES aqui, diz como é que faz acesso, como é que tem um treinamento. Eu tenho o DOJ, que é um diretório de revistas de vários temas disponíveis. E, olha, vocês estão conseguindo identificar que a gente tem informações aí secundárias e terciárias? Eu tenho um diretório, eu tenho um catálogo, tá? Eu tenho aqui, ó, o Science Direct, Cielo, repositório Alice, que é o repositório da Embrapa. É um dos melhores repositórios do Brasil. Se não conhecem, vão lá conhecer, tá certo? Eu vou abrir ele aqui rapidinho, só para mostrar a vocês, porque é um das nossas fontes de referência eletrônica, tá bom? E aí eu tenho um portal de pesquisa em saúde, tá? Em medicina veterinária. Eu tenho muitas e muitas fontes de informação aqui, tá? O portal de periódicos da UFRPE, que é o portal de periódicos das revistas científicas aqui da universidade, o repositório institucional da universidade, tá certo? Tem os recursos educacionais, o Minha Biblioteca, que é uma biblioteca digital, que também é uma fonte de informação eletrônica. Vai ter uma oficina do Minha Biblioteca aqui também, com Maria Welita. Não lembro. Mas é muito legal vocês participarem, porque a minha biblioteca ela é uma biblioteca digital com acesso aberto para toda a comunidade acadêmica da UFRPE, tá? E aí lá vocês têm livros eletrônicos e tudo, então é bem importante, tá certo? E aí eu tenho várias e várias fontes de informação. O que é que eu preciso aprender? Por que eu quis abrir isso aqui, tá? Porque muitas vezes a gente perde muito tempo buscando nos navegadores o que a gente já tem dentro da instituição. E é tão bonito quando a gente chega numa banca, pega um trabalho, vai lá nas referências e tá lá, ó, a pessoa pesquisou na Cielo, na Scopus, sabe? A pessoa pegou um livro digital dentro de uma base de dados confiável, né? Acessou fontes de informações, né? Então, isso é muito legal, tá? E muitas vezes essa é a primeira etapa da nossa pesquisa científica e a gente não coloca nos nossos trabalhos acadêmicos, né? Minha primeira etapa na pesquisa científica é justamente essa pesquisa, né? Como é que eu fiz essa pesquisa? Né? Em quais bases de dados eu entrei? Quais foram as estratégias de busca que eu utilizei? Quantos documentos eu achei sobre o meu tema? Tá? Na ciência da informação, normalmente a gente coloca tudo isso lá na metodologia, porque é uma parte importante, é uma parte que leva um tempo, né, para a gente fazer essa pesquisa, se apropriar da área que a gente está, do tema que a gente está estudando. Então, tudo isso é importante. Vejam, eu vou apresentar aqui rapidinho o que é um repositório, tá? Esse é o repositório da Embrapa. E vou apresentar o da gente também na UFRPE. Então, eu coloco um termo aqui, eu vou colocar o do pessoal aqui, agroecologia. E aí ver o repositório institucional, tanto da Embrapa quanto os outros daqui do Brasil, eu vou ter
documentos em português, em sua grande maioria, tá? Porque é um instrumento, é Ah, não tá? Eita, gente. Ah, é porque eu tenho que sair, né? Oh, gente, desculpa, peraí, viu? Tá aparecendo assim. Deixa eu ver. Pronto, agora tá aparecendo. Então, ó, os repositórios, eles são ferramentas que organizam a produção científica das instituições brasileiras. Então, você vai ter muita coisa em português. Lógico que tem coisa em inglês, porque nossos pesquisadores publicam muito em língua inglesa, então vai ter lá também, tá? Mas se eu colocar aqui agroecologia e pedir para ele fazer a busca, ele vai dizer assim, ó, eu tenho 4.016 documentos, tá? E aí você pode acessar, pode entrar, pode abrir, e ele vai dar lá o documento para você visualizar, tá certo? E aí, é acesso aberto, então, normalmente os documentos que estão lá, você pode utilizar, tá? Para você fazer suas pesquisas, sem precisar sair de casa, na tranquilidade. Assim também, aí deixa eu sair desse para ir para o outro, tá? Funciona o nosso próprio repositório, tá certo? Cadê ele? Eu não tô vendo ele aqui, ó. Deixa eu ver se ele tá. Aqui, né? Pronto. O nosso repositório. Aqui tem a produção científica da UFRPE organizada, tá certo? O que a gente não tem hoje aqui ainda são as teses e dissertações, porque a gente tem uma BDTD, que é uma Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, que aí você pode ir direto lá e também fazer a pesquisa. Aqui é da mesma forma, a gente organiza por comunidades, então a gente tem aqui, ó, todas as unidades acadêmicas, tem a produção científica organizada aqui, tá certo? TCC, trabalho de conclusão de curso, muitos já estão disponíveis aqui, vocês podem pesquisar e dar uma olhadinha, tá? Eu não vou abrir, porque a gente ainda tem muita coisa para ver, né? Mas deixa eu só interromper aqui e abrir. Deixa eu só ver aqui. Abrir a BDTD. Vocês conseguem ver aí a BDTD? Pronto. Nas instituições públicas, cada instituição tem a sua biblioteca digital de teses e dissertações, tá certo? Essa é a biblioteca digital de teses e dissertações que o IBICT organiza. E aí, o que ela faz? Ela coleta o material de todas as outras instituições e disponibiliza tudo aqui. Acontece algumas vezes de eu ter submetido minha tese e minha dissertação aqui na BDTD da UFRPE, já está disponível na BDTD da UFRPE, mas não ter chegado aqui na BDTD do IBICT. Por quê? Porque é um harvest, tá? Ele tem um tempo para passar e fazer essa coleta desse material para poder deixar disponível na BDTD do IBICT. Então, o que a gente recomenda? Se você não achou lá na BDTD do IBICT, vai dar uma olhadinha no repositório ou na BDTD da instituição, que provavelmente vai estar lá, tá certo? E aí, ó, ele congrega 153 instituições, tem 724.779 dissertações, 283.038 teses, tá? E aí, é muito documento, tá, gente? Então, se eu vim aqui, ó, e fizer a pesquisa, eu vou colocar agroecologia. Ah, Ivone, está colocando em português. Tô, porque lembra que eu falei que isso aqui é português, tá? Ele já aparece algumas opções, tá certo? Eu posso pesquisar por título, ano de publicação, autor, assunto, resumo, tá? Eu posso vir aqui e fazer uma busca avançada, tá bom? Tem tudo isso. Fiz a pesquisa e eu tenho lá, ó, 3.773 documentos, tá certo? Ele sempre dá essa opção aqui, acessar documento, tá? Acessei o documento, ele vai lá para o repositório da instituição, é um link que direciona. Por que ele direciona? Porque tem a estatística da instituição também.
tá certo? Então, eu venho para cá, ó, e abro o documento, tá? E aí, o documento, ele vai estar completo para mim. Quais os casos que ele não estará completo? Se tiver alguma restrição, como eu falei. Tem patente, tem inovação tecnológica, tem alguma restrição de publicação, aí ele espera de 1 a 2 anos para poder ser publicado, tá certo? Se não, eu tenho aqui, ó, tese e dissertações de todo o Brasil. Às vezes eu posso não estar aqui ainda por causa da questão da coleta para poder disponibilizar aqui, tá certo? Fora isso, eu tenho também os portais de periódicos das instituições. Esse aqui é o da UFRPE, tá? Hoje a gente tem esses periódicos aqui, ó. Ai, oh, minha gente, me perdoe, é o costume, viu? Deixa eu compartilhar aqui. Ai, meu Deus, tá bom. Foi mal. Pronto. Agora não vai ter mais esse trabalho, não. Então, ó, esse é o portal de periódicos da UFRPE, tá? Essas são as revistas que são editadas e publicadas aqui, tá certo? Algumas já são Qualis A, outras Qualis B, tá? Então, vocês podem dar uma olhadinha depois, com calma. Quem nunca publicou na vida, de repente se organiza e tenta publicar aí numa das revistas da UFRPE. Todas são revisão por pares, tá? Então, hoje o portal de periódico, ele também é uma grande fonte de informação. E cada instituição, a maioria das instituições públicas federais tem a deles, tá? Cada um tem a sua e organiza seus periódicos, o que antes a gente gastava muito para editar e publicar impresso. Hoje, a gente consegue fazer muita coisa no eletrônico, tá bom? Tirando isso, deixa eu vir para cá. A gente tem uma fonte de informação que, para mim, é uma das melhores no Brasil atualmente, que é o Oasis BR. O Oasis BR é o portal brasileiro de publicação e dados científicos em acesso aberto. Infelizmente, pouquíssimas pessoas conhecem, mas o Oasis BR, ele é uma iniciativa do IBIT, que é o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, e ele reúne a produção científica e os dados de pesquisa em acesso aberto das instituições de ensino no Brasil, tá? Assim como a BDTD faz com as teses e dissertações, o Oasis BR ele faz com a produção científica. Além de tese e dissertações, todos os outros documentos, tá? Então, ó, quando eu clico aqui, ó, Oasis BR, ele abre para mim... Eita, aqui. Ele abre para mim essa interface, e aí ele tem o mesmo direcionamento que a Scopus, que o repositório, a BDTD nacional. Ele vai em todos os repositórios institucionais, coleta as informações e disponibiliza aqui como um portal. Então, quando você clica no documento que está no Oasis BR, ele redireciona você para o repositório daquela instituição, tá? Então, diferente da BDTD, que só tem tese e dissertações, aqui eu tenho muitos documentos, tá? E vários tipos de documentos, né? Então, se eu boto aqui agroecologia, ele faz aquela mesma coisinha que a BDTD faz, ele tem mesmos buscas, se eu botar em busca avançada, ele aparece o operador booleano, tá? Então, eu pego a pesquisa aqui, ó, e aí ele vai lá e me dá 12.039 documentos. Oi, fica. Porque na pesquisa avançada, deixa eu botar aqui para ti, na busca avançada, ele faz as combinações dos termos com mais opções aqui, tá vendo? Porque lá na primeira ele faz só título, assunto, autor. Aqui ele faz área, ISBN, editor, e aqui ele faz a combinação com os operadores booleanos. Aí lembra que eu disse que às vezes eles traduzem para o português, aí ali tá, and or not, só que traduzido para português, tá? Aí, ó, coloquei aqui, qual é a diferença que eu vou ter? Os tipos de documento, tá? Então, aqui eu tenho artigo, dissertação, trabalho de conclusão de curso, tese, capítulo de livro, artigo de conferência. Se você for na BDTD Nacional, você só vai encontrar tese e dissertação. Aqui, você encontra outros formatos de documento. Eu tenho livros, eu tenho relatórios, conjunto de dados, pré-print, tá? O Oasis BR é uma das maiores iniciativas de pesquisa no Brasil atualmente e ainda é pouco conhecido e pouco utilizado, tá? Então,
eu estimulo vocês a pesquisarem e a usarem ele, porque ele é muito bom, tá? E aí a gente vai para Scopus. Aí, para finalizar, a gente tem Scopus Web of Science. Eu vou conseguir cumprir o horário. Eu acho que eu falo demais, né, gente? Vocês devem estar muito cansados. Mas está quase terminando. Deixa eu ver se Edson já tinha aberto a outra. Tá aqui. Eu vou vir pelo portal CAPES porque o que é que acontece? Se eu for tentar entrar na Scopus e no Web of Science e eu não tiver aqui, ó, identificado como comunidade da UFRPE, ela não vai deixar, tá certo? Porque são bases de dados pagas, são bem caras e a gente está dentro do pacote, né, de pesquisa que a CAPES propõe. Então, eu tenho que me identificar na instituição para poder ter acesso à base de dados, tá certo? Se você está aí online e você não fez o acesso CAF, eu peço que vocês façam, tá certo? E se você já está com essa mensagem aqui, ó, que eu estou grifando, é porque você já está logado na rede da UFRPE, tá certo? Tem alguém que não sabe o que é acesso CAF aí online ou aqui? Sabe não? Tá. O acesso CAF é a forma como você entra no portal do periódico, como ele identifica você no portal do periódico, tá certo? Eu não sei se vocês online entenderam, mas uma das meninas aqui perguntaram o que é o CAF, tá? Ele é o acesso remoto ao conteúdo do portal de periódicos, tá? Então, ele pede para você fazer o quê? Ele pede para você vir aqui, ó, colocar o nome da sua instituição, tá? Eu vou colocar só a sigla, que ele já aparece. O FRPE. Aí você vai colocar aqui e vai mandar enviar. Quando colocar em enviar, ele vai pedir a você seu login do SIGA, tá? Eu não lembro mais se é CPF, eu acho que é o CPF ainda, não é isso? E a senha, não, é o nickname, pronto. Quando você tem um e-mail institucional, não aparece lá, o meu é vânia.fsilva. Aí você vai colocar esse nickname e a senha que você acessa os serviços integrados, que é o Wi-Fi, essas coisas. Então, você clica, coloca aí e entra. Aí, quando você entrar, ele vai dar essa informação aqui, ó, você está acessando o portal da UFRPE. E aí você vai ter acesso a todas as coleções que a CAPES disponibiliza para as instituições de ensino superior, tá certo? Se você tentar acessar sem essa autenticação da CAF, você só vai ter acesso às coleções gratuitas, tá certo? Que é bem carão. Então, ó, volto para cá, estou aqui no portal de periódicos CAPES, eu vou fazer a pesquisa por bases e coleções. Estão vendo aqui onde eu estou apontando? Então, quando eu clico aqui, ó, eu venho e coloco aqui, ó, Scopus. Eita, ficou bonito não, mas dá pra... Então, ó, Scopus. Vou lá, ó, ver no editor. Ele vai abrir para mim. A Scopus é uma base multidisciplinar, tá, gente? E ela tem uma quantidade de documentos enormes. Ela trabalha não só a questão da pesquisa e recuperação da informação, como das métricas também. Tanto a Scopus como a Web of Science, você pode fazer muitos estudos sobre métricas. Eu não sei se vocês sabem o que são as métricas, né? Mas a gente tem alguns indicadores de publicação, né? De quanto um artigo é citado, de quanto o autor é citado, o que isso tem a ver com o índice HD, que é o índice de citação, de publicação, tá? Então, isso que são métricas, e tanto a Web of Science como a Scopus, ela consegue fazer isso muito bem, tá? Então, estou aqui, ó, na fonte de informação feito a Scopus. Eu tenho aqui, ó, várias formas de fazer a minha pesquisa por autor, título, resumo, afiliação, a universidade, tal, a instituição, na verdade. Então, eu posso vir aqui, ó, e fazer uma pesquisa. E aí, lembra, estou na Scopus. Se eu colocar aqui, ó, deixa eu só botar aqui.
eu estou fazendo uma pesquisa em português numa base de dados internacional, tá? E aí eu venho aqui, ó. Tá? Ele me deu 25 documentos. Isso não é normal numa base de dados feita aos poucos, tá? Se eu vim aqui, ó, e fazer essa mesma pesquisa em inglês, deixa eu só vir aqui, ó. Eu acho que eu esqueci. Ah, meu Deus, tá. Pronto. Eu tenho 1.966 documentos. É uma diferença bem gritante, não é? Então, eu não faço minha pesquisa na Scopus nem na Web of Science em português. Você pode até fazer, mas você vai estar ali com muita coisa que não entra, né? Assim, não te dá uma análise realmente real do que está sendo pesquisado na tua área do conhecimento. Não te dá um panorama do que está sendo pesquisado na tua área do conhecimento, tá certo? E aí, ó, eu tenho aqui como acessar esse documento, e aí por isso que ele aparece CAPES-BR, ele está dizendo que você está acessando porque você está identificado, né, dentro dessas instituições. Eu tenho aqui do lado, ó, todos os filtros para fazer o refinamento, tá? Eu tenho aqui, ó, os idiomas, eu tenho as palavras-chave. Eu amo olhar as palavras-chave em inglês nas bases de dados, porque me ajudam muito a entender também, tá certo? E aprender um pouco mais, tá? Eu tenho por território, tá? Se eu quisesse vir aqui, ó, e clicar em tudo, e pedir para a base, deixa eu só ver aqui, que ele tá, analisar o resultado, ela me dá várias métricas. Ela vai dizer para mim qual o país que mais publica, qual o autor que mais publica sobre o tema. Tá vendo aqui, ó? Qual o ano que mais se publicou sobre o tema, ó? Tá vendo? Eu tenho aqui, ó, 220, 147, e aí em 224 eu tenho 167 documentos, tá vendo? Eu tenho os autores que mais publicam, tá? Se eu clicar aqui, ó, nesse autor, que ele publica muito, né? Então eu clico nele, a base vai me dar as informações sobre ele, tá? Então, vai dizer assim, olha, ele tem 8.273 citações em 6.073 documentos. Ele tem um índice H de 45. Eu não sei se vocês sabem o que é índice H, mas índice H é falei agorinha, ó. O indicador de publicação de um autor. Então, a gente diz que se um autor tem um índice H10, é porque ele teve 10 ou mais publicações em 10 documentos que ele publicou, tá certo? Então, ele tem 45. Normalmente, quando o autor tem um índice H10, já é muito bom, mas imagina um 45, né? Então, é porque ele tem ele é um referencial na área, tá? E aí, eu tenho aqui, ó, os dados de onde ele é do Departamento de Ciência da Computação e Tecnologia na China, tá? Eu tenho todos os documentos que ele publicou. Então, se eu, de repente, sou da área de estudos métricos, se eu, de repente, sou de um programa, alguma coisa, estou fazendo um artigo sobre isso, eu tenho muitos dados da Scopus que podem me ajudar. Logicamente que, vejam, isso não é o índice H do autor geral, porque esse é o índice H dele na Scopus. Se eu for na Web of Science, ele vai ter outro índice H. Então, o índice H dele geral não é 45. Teria que ser todas as publicações dele, independente em qual base de dados ele tivesse, tá bom? Então, nessa base de dados, o índice H dele é 45, tá? E aí eu consigo fazer várias outras pesquisas aqui, por instituição. Se eu voltar lá, ó, eu tenho as instituições que mais publicam, deixa eu ver aqui, ó, os países que mais publicam, ó. Eu tenho China, Estados Unidos, tá? Eu tenho Canadá, tenho... O Brasil nem aparece, deixa eu ver se o Brasil aparece por aqui em algum lugar. Não estou vendo o Brasil. Pode fazer. No caso, a gente pode usar o Google Scholar também como referência para verificar o índice H de alguns documentos. Pode, com certeza.
O Google Escola, inclusive, ele tem sido utilizado até para avaliações dos periódicos na CAPES. O Qualis, né, segundo informações, está para acabar, né, nesse modelo que a gente conhecia. E aí, ele está muito voltado para as métricas, né? Então, o Google Escola, para aquelas revistas que não conseguem ser indexadas facilmente nas Scopus ou na Web of Science, mas que tem uma qualidade e um rigor científico, ele vai ser utilizado, tá? E aí a gente consegue também usar lá, né? Por isso que eu disse que o Google vai dar luxo ao lixo, porque tem coisas que são realmente muito boas, e a pergunta foi muito boa, Sinal. Então, ó, eu tenho aqui várias informações, tá, gente? Não vou me deter muito, porque a gente ainda vai lá olhar na Web of Science. E eu queria só mostrar uma coisinha para vocês, que é uma coisa que eu acho muito, muito legal toda vez que eu entro nas Scopus, é a pesquisa por a afiliação, aqui, ó, pela instituição. Eu vou colocar aqui a nossa instituição. Opa! Eu tenho muita vontade de fazer um artigo científico falando sobre as métricas e de produção da Universidade Federal Rural de Pernambuco, tá? Ela tem 9.676 documentos. Aí eu vou vir aqui, ó, no refinamento, tá? E vou colocar aqui, só ela aqui, ó. Por que eu tô colocando só ela? Porque quando eu coloco só ela, eu faço a pesquisa com um dos autores sendo representante da Universidade Federal Rural de Pernambuco, tá? Ele não modifica isso para colocar só... Porque, assim, na Scopus, na Web of Science, qualquer outra base de dados, é muito comum os representantes de áreas, eles publicarem com mais de uma pessoa e várias pessoas de outras instituições. Então, quando eu faço esse refinamento, é porque eu quero ter um resultado mais próximo do que realmente seria só da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Isso não quer dizer que os resultados que ele irá me dar vai excluir as pessoas que publicaram com ele, não, tá? Vai continuar aqui, ó, tá vendo que tem o nome dos outros autores? Não vai excluir, mas vai dizer a participação exata da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Não com exatidão, mas com proximidade. Então, ó, todos os documentos. Aí eu venho aqui e faço a mesma coisa que eu fiz com o outro. Eu vou analisar, tá? Eu já fiz essa análise várias vezes e esse autor é sempre o autor que mais publica, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui, ó, quem é o autor na nossa universidade que mais publica, que é o professor Rinaldo Mota, que é lá da Medicina Veterinária. O professor Rinaldo, ele é, assim, ó, uma referência no mundo, tá? Na área de medicina veterinária. Isso é um orgulho muito grande para a instituição, né? Então, eu tenho outras coisas aqui, ó, tenho documentos por ano. Se eu olhar esse gráfico, eu vou dizer assim, ó, claramente que a gente teve um aumento aí em 2023 muito significativo de publicação, tá? Ele, principalmente, né? Ele teve muitas publicações e, logicamente, essas publicações, não só como ele é autor principal, mas com as parcerias e grandes parcerias, né? Então, eu tenho como dizer assim, olha, ele publicou com quantas pessoas, né? Com quais pessoas? Com pessoas de outros países, tá? Eu tenho como falar muita coisa. E se você entrar aqui, ó, deixa eu ver aqui, autor. Se você entrar aqui no perfil dele dentro das Scopus, ele tem um índice H de 26, gente. Isso é muito, muito legal, tá? Ele tem 3.054 citações em 2.196 documentos. Então, ele é bem citado, tá? Na área e é uma referência para outras pessoas em outras áreas, né? Então, você tem como fazer um estudo, né, métrico sobre a produção da Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? Isso é muito, muito legal. Alguém tem alguma pergunta aqui nas Scopus? Posso ir para o Web of Science? Tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo, gente? Tudo tranquilo aí? Eita. Já ia fazer coisa errada aqui, ó. Lista de bases e coleções de novo, tá? Eu vou lá, tá certo? E aí agora, ó, eu vou na Web of Science, tá?
que é uma plataforma online que contém base de dados de informações bibliográficas e citações, tá? Então, eu posso vir aqui, ó, colocar o nome, Web of Science, pesquisar, e ela vai dar aqui, ó, coleção principal, tá? Vai aparecer outras aqui, mas você vai clicar em coleção principal. Vem no editor, e aí, a mesma proposta de organização que a Scopus tem, nessa primeira interface aqui, a Web of Science tem também, tá certo? Então, vocês podem vir aqui, ó, ela vai dar todas essas possibilidades de pesquisa, autor, título, ano, data de publicação, tipo de documento, DOI, editor, vai dar tudo isso, tá? E aí, eu também posso vir aqui, ó, e fazer a pesquisa por um assunto específico ou por instituição. Então, se eu vim aqui, ó, e pesquisar de novo a instituição, ó, vou pesquisar aqui a Universidade Federal Rural de Pernambuco, e aí ele vai me dar os dados, tá certo? Deixa eu ver se ele abre. Ó, tem 11.535 documentos, tá? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no outro, tá certo? Vou aqui, ó, fazer esse refinamento, tá? Aí ele vai também me permitir fazer análise dos resultados, tá? E aí ele mostra aqui, ó, quais são as áreas que mais publicam. Eu gosto desse modelo da Web of Science porque ele mostra por organização diária também, sabe? E eu acho muito legal, assim, para você entender também, né? A gente tem a veterinária aí, né? Despontando. Se eu voltar lá, ó, eu posso vir aqui, ó, e ver os autores, e aí o professor Rinaldo também, aqui também, ele é o que mais publica, tá certo? Então, eu posso ver aqui, ó, o perfil dele, e aqui, ó, tá vendo? Tem todos os resultados. Lembra que o índice H dele lá nas Scopus era 26, aqui já é 22, tá? Por isso que eu digo, o índice H nessa base, tá? Eu não tenho como dizer que é no todo que ele já publicou, tá? Então, ó, mas aqui ele tem aí um nível de publicação muito alto, né? E aí tem todo um contexto, porque quando a gente faz estudos métricos, a gente também tem que ligar esses números a informações que tragam clareza sobre esses números. Veja, o professor Rinaldo, ele é bolsista A1, 1A, né? Que é o nível mais alto, né, de bolsa. Então, ele é uma referência, são aqueles pesquisadores, professores muito renomados na área, que têm uma atuação muito grande, ele está aqui na instituição há mais de 20 anos, então tem toda uma perspectiva aí que você pode atrelar a informações, né, pessoais e profissionais daquele estudo que você está fazendo. Ah, por que a Universidade Federal Rural publica tanto em medicina veterinária? Se a gente for olhar o contexto histórico, como nasce a UFRPE, a gente vai entender como ao longo dos anos essa medicina veterinária, né, ela é fortalecida. Tranquilo até aí, gente? Eu vou parar por aqui. Deixa eu só voltar lá na apresentação. Essas aqui são algumas referências, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou abrir agora para perguntas. Desculpem se eu deixei faltar alguma coisa aí. Desculpem as brincadeiras 40 a mais. É que minha irmã fica morrendo de rir comigo, porque ela diz, meu Deus, tua sobrinha nem está entendendo o que tu está falando mais. Mas é só para descontrair, que o 40 a mais de hoje é eu acho que são os novos 20, né? Eu me sinto super jovem ainda e tenho certeza que a maioria de vocês, viu? Eu quero abrir para perguntas. Eu posso abrir a câmera para olhar o povo? Eu sei que tá só fotinho, né? Mas pelo menos. E eu queria saber se o pessoal daqui também tem alguma pergunta. Tem? Não? Não? Deixa eu parar o compartilhamento. Ai, Ladice, adorei, né? É bem assim. Eita, a gravação será disponibilizada? Eu não sei, eu vou perguntar à minha chefe aqui, ó. Será disponibilizada, chefe?
A gente pode, olha, a gente pode disponibilizar, viu? Eu vou só pedir para editar e tirar essas brincadeiras do 40 a mais, porque senão o povo pode me xingar na internet, né? Não vão entender o contexto, vão achar que eu estou fazendo bullying, né? A professora Vani levantou a mão. Em que setor da biblioteca podemos pedir orientações quando tivermos dificuldades? A gente tem a coordenação do atendimento ao usuário, que é maravilhosa. E quando você chegar por aqui, você pode ir lá, que ela vai redirecionar, né? Para ver quem tem mais a ver com o que você está pesquisando, está procurando. Viu, querida? Coisa boa. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, viu? Professora Vani pode falar, viu? Está com a mãozinha levantada, né? Eu aproveitar para agradecer, né? Eu acho que tem que ser dessa forma lúdica mesmo. O conhecimento não tem que ser com dor. Eu costumo dizer isso aos meus alunos. Conhecimento nunca deve ser com dor. E assim, pedir realmente que disponibilize e pedir autorização, porque sexta-feira, por exemplo, eu queria aproveitar e passar parte do conteúdo para os meus alunos do meu grupo de pesquisa. Aí, se você autorizarem, aí a gente já disponibiliza para eles assistirem, porque eu acho que é importante, né? Começar no grupo de estudo e ele já ter esse conhecimento prévio já ajuda bastante. Muito obrigada, viu? Ai, gente, obrigada, viu, pessoal que está falando aqui, Cleberson Sledna, falei certo? Ladice. O Erika foi minha diretora, minha gente, foi minha primeira chefa. Lá na Federal, fazia estágio. Maravilhosa. Que legal, gente. Muito obrigada, viu? Desculpa aí qualquer coisa, se eu falei muito, não deu para entender alguma coisa. Eu vou. Qualquer coisa, pode pedir meu e-mail à coordenação de atendimento que eu respondo, tá certo? Tá bom? E o pessoal aqui, tudo tranquilo, gente? Desculpem, viu, que eu fico doida uma hora aqui, outra hora ali. Se vocês tiverem qualquer dúvida também, viu, podem procurar a gente, tá certo? Espero que tenha sido legal, viu? Oh, que bom, obrigada. Essa pode ser uma foto, minha gente. Sim. Bem-vinda, porque agora eu sou.